Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da Suméria, de onde veio a astrologia e tem muito a ver com a nossa história dos dias de hoje. Mas para a gente entender esse movimento de agora, a gente precisa saber o que vem acontecendo desde o passado, não é? E esse estudo ele é baseado nas pesquisas de Zecaria Sitchin, que por mais de 40 anos decifrou, leu, traduziu, interpretou tabuinhas sumérias e fazendo os links, né, de tanta coisa solta e nos trazendo aqui o seu ponto de vista e que agora, né, eu vou compartilhar com vocês. Então, este é o primeiro de 2 vídeos. Este talvez seja o mais longo, os outros nem tanto, para que a gente se situe e entenda melhor de onde está vindo toda essa situação. A Suméria é ali no atual Iraque. A Babilônia, Ur, Nippur, todas essas cidades. E essa história que eu vou contar, ela fala bastante sobre um conceito lá da Suméria, desses deuses que deixaram a roda, o uso do betume, a matemática, a astronomia, a astrologia, tudo que a gente sabe. Eles tinham um conceito que era sorte e destino. A sorte eles chamavam de nantar. Ela podia ser usada e abusada. Agora, o destino, o tar, ele era inexorável. Nem os deuses podiam alterar. Então, você sabendo do destino, você pode lidar com a sorte. E vocês vão ver que eles faziam muito isso. Pois então, Nippur ali foi a primeira cidade ali da Suméria, né? Quer dizer, morada da passagem, o lugar ligação céu-terra, né? Ali era o centro científico e religioso da Suméria. Este é um zigurate, que é uma pirâmide em degraus. Este era o lugar mais alto da cidade e só tinha acesso os deuses, os reis e os sacerdotes. Era inacessível para outras pessoas, né? E esses deuses, eles tinham o seguinte movimento. Quando havia uma mudança de era, uma era dura aproximadamente 2160 anos. Eles mudavam de bastão de comando. E nem sempre isso era muito fácil. Por quê? Já desde a antiguidade, essa precessão dos equinócios começou a ficar imprecisa. E aí esses deuses ficavam buscando sinais no céu que outorgassem essa mudança de governança. E isso dava uma confusão danada, como vocês vão ver. Então eu vou falar aqui da transição da era do touro, que é do Enlil, para a era do carneiro. Enlil, essa era do touro, ela é demarcada porque foi quando começaram os registros, sobretudo da primeira civilização ali, que é a Suméria, né? Eridu. Eridu quer dizer casa longe de casa. Também começou o início do calendário judaico. Isso é um marco importantíssimo também para uma civilização. E também o calendário maia, aquele calendário de contagem longa, né? E que terminou o último ciclo em 2012. Aqui é uma ruína lá de Eridu, né? A cidade de Enlil. Pois então, e o outro lado da questão é Marduk, da Era do Carneiro, que ele quer governar, mas o pessoal da Era do Touro não quer abrir muito espaço. Aqui está Marduk, né? Ele está diante de um rei da Babilônia. Pois então, o Marduk, ele reúne aí em assembleia os deuses e fala, olha,
vocês estão demorando para ver muitos sinais no céu e para mim já está muito claro. Porque assim, o epíteto de Marduk com relação à astrologia era Áries. Não significa que ele era do signo de Áries. E o planeta dele correspondente era Júpiter. Aí ele fala que houve uma conjunção de Sol em Áries, no Carneiro, colado a Júpiter. E isso para ele já era mais do que o suficiente, porque o tempo estava passando e ele ia começar a campanha para assumir a Babilônia. E isso deixou os outros deuses muito preocupados, sobretudo Enlil, que é desse clã da Era do Touro, né? E porque Nabu era filho de Marduk. Nabu é o semidivino deus, né? O divino semideus. Ele era o porta-voz. Então ele saiu por aí para mostrar para o povo que agora eles iam render graças e homenagens e oferendas e continências a Marduk, né? E Enlil estava preocupado, porque Nabu estava avançando muito nos territórios dele e conseguindo a adesão de alguns reis. E aí, numa noite lá, Enlil tem um sonho. O sonho era muito importante para esses deuses. Eles tinham um sonho-visão. E a gente sabe que a nossa vida onírica é produzida pela melatonina na pineal. Eles chamavam de órgão do intelecto supremo, porque é ela que nos conecta com a espiritualidade, no sono, na escuridão, né? E aí Liu teve um sonho-visão com Gaozu, que era um sábio, e o Gaozu no sonho com uma tabuinha na mão, deixa de marcar por 3 vezes touro e marca o carneiro. E Enlil acordou perturbado com esse sonho e logo pediu para que Tir-U, o pronunciador de oráculos, viesse até ele para interpretar esse sonho. Ele ficou muito impressionado. Pois então, Tir-U diz o seguinte, que Enlil observasse o tempo celestial. 72 anos na Terra é uma soma celestial e que tomasse cuidadosa atenção para a passagem dos próximos 3 ciclos, ou seja, mais ou menos 216 anos, que justamente seria essa transição da Era do Touro para a Era do Carneiro. E que, consequentemente, ele tinha que começar a dar espaço para Marduk. Aqui nesta mandala vocês estão vendo vários risquinhos aqui pretinhos. Cada risquinho deles simboliza um grau dos 360, né? Cada um grau equivale a 72 anos. É isso que Tir-U explicou. E quem era ele, a quem o deus Enlil recorreu? Ele era o pai de Abraão, Terá, né? Tir-U é o que fala a sorte, é o que tem sabedoria, é o que tem conhecimento nessa área. E eles eram descendentes de Ibre, né? Os hebreus, eles eram... O pai de Abraão era a 6ª geração de sacerdotes e de reis, né? Eles eram de família de realeza e sacerdotal, não eram qualquer pessoa. Então, eles vinham lá de Nippur, que era o centro religioso e científico da Suméria, né? Depois que eles foram para Ur. Aqui está a imagem de Ur, dos caldeus. Caldeus significa contemplador de estrelas, né? Os que têm os conhecimentos da astronomia e da astrologia. Olha aqui o zigurate. E aqui está Nanarsim, o deus da lua. Olha aqui a meia-lua, né? Ele é filho de Enlil, do clã do touro. Então, o pai de Abraão servia a casa de Nanarsim. Pois então, depois de um determinado tempo, Abraão foi mandado para Harã,
E depois ali em Harã, o pai dele fica com seu irmão. O pai dele já está muito velho e eles têm uma briga muito séria. Essa passagem tem até no Alcorão. E aí ele continua a viagem, vai para Canaã e depois para o Egito, onde ele fica lá há alguns anos. E depois ele recebe uma missão. Ele é chamado para impedir a invasão dos reis do leste. Por quê? O que está acontecendo? O Nabu continua em campanha, ele é um porta-voz, né? É o pai dele e ele está conseguindo muita adesão. E os reis cananeus, onde é território de Enlil, estavam aí sendo seduzidos e aderindo à nova era. E esses deuses não estavam gostando nada disso. Aí eles se reúnem e formam uma colisão de reis leais, né? E acabam detonando lá o santuário de Nabu em sua cidade, em Borsippa. Borsippa é bem perto da Babilônia, né? Olha aqui o zigurate de Borsippa, olha que coisa esplendorosa, né? Esse era o topo, né? Impressionante a grandiosidade que era tudo aquilo, não? Pois então, neste ínterim que está essa confusão e os deuses furiosos com Nabu e com Marduk, Inanna Ishtar, que é a deusa da guerra, ela recebe do seu oráculo a ordem de formar uma expedição para atracar esses reis rebeldes, né? Lá nas cidades cananeia. Eles atacariam Canaã e a península do Sinai. Mas isso não foi bem visto. Tanto é que Abraão recebe a ordem de ir para lá e conter a invasão dos reis do leste e ele consegue. Então fica meio frustrada essa situação. Inclusive, Flávio José, um historiador, ele fala dessa passagem, né? Que Abraão chega na frente de um exército. Ele era poderosíssimo, né? Eles eram de família real. Não é à toa que eles tinham ali um pacto com Yahvé, né? E aí o que ocorre? Acabou a situação, o exército vai embora e o Abraão também vai em retirada voltando para Arã. Mas o que acontece? Aqueles reis cananeus ficaram entusiasmados e falaram: ah, vamos interceptar aquele exército lá e vamos acabar com eles e tal. Só que eles levaram a pior. O exército que eles foram atacar, saquearam a cidade, fizeram um monte de coisa e pegaram Ló, o sobrinho de Abraão. E quando Abraão soube, ele tem que voltar com seu exército e consegue resgatar aquele motim todo, devolve o motim para os reis cananeus, que ficam felizes, Ló também, e os reis cananeus querem presentear Abraão, ele diz que não, que ele fez tudo por ordem do Senhor, que na briga entre a casa de Nanarsim e a casa de Marduk, ele era neutro. Ele não aceitou nem sequer uma correia de sandália. E ele é muito recebido por Melquisedeque, o rei de Salém, o supremo, né? O supremo sacerdote nos conhecimentos ocultos. E aí, Melquisedeque traz pão e vinho e unge Abraão na ordem de Melquisedeque, que não é pouca coisa, não. E aí o que ocorre? Marduk, depois dessa confusão toda, que Borsippa foi destruído, que foram lá pressionar os reis que estavam aderindo ele convoca uma outra assembleia e fala: olha, agora a situação é para valer. Eu não vou tolerar mais isso, demorou, eu vou assumir a Babilônia, custe o que custar. E os deuses ficaram apavorados. Só Enki, aqui está Enki, né? Ele é sempre representado com essas aguinhas aqui e com esse manto, né?
Aí o que ocorre? O Enki fala, gente, é a era dele, é a época dele governar, o povo já está clamando, os sinais estão no céu, mas ninguém ouve Enki. E o filho dele, Ninurta, que é irmão de Marduk, tem uma briga com o pai. E ele fala, que isso, você contra o seu irmão? Aí Ninurta pega e sai e vai consultar Anu, o rei de todos, né, para ver o que acontece. E Enki convoca o conselho dos deuses, implora e fala e nada é resolvido. Quando Ninurta volta lá, que foi se aconselhar com Anu, ele vê que o primo, o Nergal-Ihá, já tinha instalado os venenos nas 7 armas assustadoras, que ao que parece eram ogivas nucleares, né, por conta da consequência de tudo. E aí a coisa pega. Isto está descrito em vários épicos. Um deles é o de Ihá. Tem Lamento de Uruk, Heraepos, o Epopeia e Lamentos de Ur. São 400 versos explicando tudo o que aconteceu, né, na linguagem da época, obviamente. E aí, o que acontece? É uma total desolação. Abraão, por ser muito íntimo, muito chegado à família e tudo, ele é avisado da inspeção do Senhor às cidades más. Essas cidades más, lá na Cananéia, Sodoma e Gomorra, já estavam aderindo a Marduk, né? E aí, Abraão avisa Ló que fuja. E interessante que a mesma ordem que o Enki dá foi a que o Ló e a família receberam, né? Que eles não deveriam nem virar nem olhar para trás. Mas a mulher de Ló não fez isso. E talvez tenha sido aí consumida pela irradiação, né? Aí o que ocorre? Esses dois filhos, né? Um do Enki, que é o Ninurta, que é este aqui, ó. E o Nergal-Ihá, que é o do Enlil, eles se unem e soltam numa única cria essas 7 armas assustadoras. E aí o mundo acaba ali, né? Em Sodoma e Gomorra. E Deus fez chover fogo e enxofre. E o Ló e as filhas conseguem fugir, vão para muito longe, pensam que o mundo acabou e as filhas acabam engravidando do pai para repovoar a terra. E justamente a mais velha tem um filho, o Moabe, que são os amonitas, e a mais nova tem o Amon, que são os amonitas. Moisés falou que era para ninguém engolir com as tribos deles, sabe? Para vocês entenderem o que aconteceu aqui na explosão, aqui está, olha, Sodoma e Gomorra. Aqui está o mar Mediterrâneo. Quando a explosão aconteceu, veio um vento do mar Mediterrâneo que eles chamaram de vento mau. E esse vento soprou lá para o outro lado e foi atingir Ur dos caldeus, mas não atingiu a Babilônia, a cidade de Marduk. Então, o destino e a sorte estavam com Marduk. Olha que impressionante, não é? E deu tempo das pessoas fugirem, né? Porque até a radiação chegar, e quem conseguiu fugir muito bem, e Nanarsim implorando ao pai, né? Ao Enlil, e agora, minha cidade, o que vai acontecer? Aí o Enlil falou que se tratava de destino, né? Que a Ur foi concedido a realeza, não lhe foi concedido um reino eterno. Olha aqui Ur dos caldeus, né? Olha quantos telhados, né? Uma muralha. Aqui é o rio Eufrates. E veja que a explosão foi muito forte. O negro, o preto, não é uma cor do deserto, né? Aqui está Borsippa, pedras enegrecidas, né? Isso os exames deram que é
exposição a imenso calor nuclear. Aqui é Jebel Barkal. Vejam aqui o topo dessa montanha, como ela está toda enegrecida. O Mar Morto também, ele cedeu 100 metros, né? Ele tem uma cicatriz ali muito grande. Enfim, começou a era de Áries. Vejam a Babilônia, aqui é o Exagil, cuja cabeça é magnífica, né? É o zigurate do Marduk. Aqui está o portal de Shitar, né? Babel, Babilônia, quer dizer o portal dos deuses, né? E veja que esse governo do Marduk, ele é assinalado ali por Hammurabi, um rei babilônico. Hammurabi é aquele do código de direito, né? Quem faz direito jura o código de Hammurabi e tal. Foram as primeiras leis do mundo. Hammurabi conheceu Marduk. E ele conta, né? Que as funções de Eliú sobre toda a humanidade foram passados para Marduk, o primogênito de Enki. Então mudou a era, mudou toda a situação. Marduk, a era de Áries, foi muito bélica, de lutas e conquistas. Agora, claro que tiveram pessoas como Pitágoras, Sócrates, Lao Tse, Buda, claro que sim. Mas foi um período muito bélico, né? Muito militar. E até a era de Touro, os deuses guerreavam entre si e os homens por seus deuses. Da era do Carneiro, de Marduk para frente, os homens guerreavam entre si em nome de seus deuses. As coisas mudaram, né? Então, o próximo vídeo eu vou mostrar a transição da era do Carneiro para a era do Peixes, que não foi nada suave também. É o advento do cristianismo, nós vamos ver João Batista, nós vamos ver as cruzadas e tudo isso envolvendo esses clãs aí dos deuses da Suméria, né? Então, né, isso tudo é para a gente compreender quantos mistérios, né, que existem. Eles, de fato, foram que nos trouxeram tudo, tudo o que nós sabemos. E a astrologia, né, eles tinham esses epítetos, a mudança de era conforme a era regida por aquele Deus, mas sempre dava muita confusão, como é até hoje. Então, eu agradeço aqui a companhia. Se vocês gostarem do conteúdo, né, dá um like. E eu vou voltar contando porque qual é o objetivo? A gente entender essa era de Aquário que está nos propondo o transhumanismo. E da onde vem isso, né? Mas antes de chegar em Aquário, vamos visitar a era de Peixes, né? Que é essa aqui que ainda estamos e que está terminando. Então, muito agradecida pela visita, pela presença e até breve.